não é novidade de que o governo que está no governo federal em Brasília, esse é um governo, de certa maneira, com o tema principal desde o primeiro dia da desconstrução das políticas públicas. Eu não estou inventando nada, eu já falei isso, outros falam e é um fato. Ah, conselho não precisa, conselho de índio, conselho de idoso, pode tocar fogo na Amazônia. A questão ambiental é conversa, a questão do clima, isso é balela. As universidades têm que fazer conforme o ministro quer e não conforme a comunidade escolar. Reitores que estão ganhando as indicações dentro da universidade não estão sendo indicados. E diante desse quadro, parece que nós temos, de certa maneira, algumas cópias do que acontece também nos Estados Unidos. Nosso presidente puxou o tapete para os americanos. Depois viu que não era bem aquilo. Pois é, o filho não foi. Aí começa essa briga. Mas é aquela velha história, Miranda. Quem vive com incendiário dentro de casa tem que ter os hidrantes funcionando. E aí tem o ministro Salles, o Weintraub, a Damares e mais alguns que gostam mais de botar fogo do que outra coisa qualquer. E isso dá os reflexos na sociedade. O que, no entanto, nos chama muito a atenção é de que tem muita gente na opinião pública que, mesmo assim, acha que o governo está certíssimo. Está tudo uma beleza. E vão partindo, inclusive, para atos como o presidente falou do domingo passado. Eu queria dizer duas coisas aqui que eu acho que são importantes a gente ficar de olho. Nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição está marcada para novembro e o voto não é obrigatório. O Trump vai fazer de tudo, mesmo com problemas na saúde, para fazer eleição, porque isso favorece ele. Aqui no Brasil, nós temos eleição em outubro, já tem gente questionando se vai ter eleição municipal ou não vai ter. Isso tem a ver com a vida do nosso movimento sindical? Na minha opinião, tem. E começa também agora a aparecer a história do impeachment. Mas o impeachment, nós temos uma avaliação do PSB de que tem que vir da sociedade. Se for num partido ou se for num parlamentar do Congresso, a proposta não vinga. Dentro disso, nós estamos vendo que algumas coisas que foram feitas num passado recente dialogam com tudo isso que nós estamos falando. Por exemplo, aquela PEC do teto de gastos. Agora nós vimos de que não cumprir a Constituição, que determina 10% do orçamento federal para a saúde, nós temos as casas de saúde, mas não temos equipamento. Então, o que adianta a gente poupar no lado errado? E isso mostra e comprova, mais uma vez, também de que nós temos que colocar os 10% na saúde e trazer de volta aqueles estudiosos, os PhDs que a gente manda para o mundo inteiro e dar para eles condições de fazer as coisas aqui. E nós não ficarmos dependentes de tudo que é coisa de luva, de máscara para comprar de outros países, que quando tem demanda maior, a gente fica sem. E dialoga com tudo isso a medida provisória 871. O INSS digital vai ser a solução. Nós não precisamos, vamos criar fila única. O que deu tudo isso? Mais de 1 milhão de benefícios represados e atrasados. Então tem essa temática da reforma trabalhista, agora essa carteira verde e amarela que caducou, mas o governo certamente vai reeditar. E isso mostra mais uma vez de que nós temos que agora também já começar a falar de sair desse movimento. Como é que vai ser a retomada da economia? Eu tenho escutado muitos economistas, sociólogos falarem sobre esse assunto, e aí tem visões muito diferentes. De um lado, nós podemos estar correndo aqui para o Brasil, não, agora que vai retomar a economia, de que tem que fechar Congresso, que tem que tirar o Rodrigo Maia, que tem que dividir o Centrão, de que quem aparece mais do que o presidente no governo, esse dançou e vai dançar. O governo, milagrosamente, agora conseguiu um advogado dele, chamado Roberto Jefferson, falando para o mundo de que realmente está tudo certo no governo e que o Brasil está errado a partir do parlamento, do Congresso, das instituições, tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o culpado sempre são os outros, não aqueles que estão efetivamente no poder. E aí, desemprego é uma questão normal. Vamos criar outra
reforma trabalhista, pessoal trabalhar por menos e tal, e temas como, por exemplo, da dívida pública, do PIB, do salário mínimo, são questões que, pelo jeito, vão ficar um pouco mais de lado. Então, eu quero dizer aqui, meus companheiros, de que eu acho que tem um grande aprendizado nesse cenário todo, e talvez hoje a gente não saiba exatamente por que lado sair, mas nós vamos ter que achar o nosso lado nessa proporção toda. Certamente o Joel, o Aristides, os companheiros vão falar dessa questão da estiagem, da seca, dos R$ 600, dessa novela que ainda não terminou, e que eu temo que o presidente vai pegar aquela caneta dele para vetar algumas coisas. E nesse quadro todo, fica também muito claro para nós de que o governo tem mais facilidade em mandar para a Câmara medidas provisórias e projetos para salvar bancos, para comprar títulos podres, do que ajudar as empresas e do que ajudar os próprios trabalhadores. E talvez a gente tenha que ter já agora em mente um pouco de que se afrouxar esse isolamento social, a Câmara, quando ela voltar, e o Parlamento como um todo, junto com o Senado, vão querer avançar muito na questão da reforma sindical, porque temos que mostrar serviço, a reforma tributária e também os temas ligados ao tamanho do Estado. Se bem que eu acho que muitos devem ter se convencido que se nós não tivéssemos um Estado onde as instituições estão mais ou menos organizadas, se não fosse a Caixa Econômica Federal, os R$ 600 não tinha chegado, se não fosse o Banco do Brasil, o crédito rural não teria chegado, se não fosse a Receita Federal, o INSS, o Dataprev, etc, etc e tal, o SUS, onde é que o nosso povo teria conseguido resolver os seus problemas? Então, acho que é o momento da gente também ter que falar dessas coisas enquanto movimento sindical, saudar o SUS, cobrar mais recursos, fazer a nossa parte para que as coisas possam chegar nos ouvidos daqueles que efetivamente têm a caneta na mão, e isso passa muito pelo judiciário, passa muito pelo servidor público, passa muito pelo Congresso Nacional, e diante desse quadro todo, a gente começar também a olhar um pouco para nós mesmos. Afinal, o mundo será diferente ou não será diferente depois da pandemia? Eu fico me questionando quando vejo que empresário foi ou empresários foram presos por superfaturar e desviar exames da Covid, ou que o Supremo Tribunal Federal agora diz que acordo individual vai valer mais do que o acordo coletivo feito por uma categoria profissional, por um sindicato, uma negociação com o patronal. Essas coisas, na minha opinião, começam a entrar nesse debate. E, lógico, acho que nós temos que olhar para um outro lado também. Petróleo, dólar, bolsa, especulação, afinal, isso vai continuar governando e comandando o mundo? Ou é o trabalho, a relação capital-trabalho, do desenvolvimento social, do desenvolvimento rural, da infraestrutura, dos temas que o nosso movimento sindical a vida inteira defende e defende com muito gosto, e eu quero parabenizar aqui por essa resistência, por esse trabalho, e nesse cenário todo, a gente poder então achar o nosso rumo, o nosso caminho daqui para frente, meus companheiros. Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que estou à disposição aqui, quero ouvir o que os colegas têm a dizer, porque certamente a partir do que for falado aqui e da compreensão que se tem de quem efetivamente está com a mão na massa no cotidiano, a gente possa também se orientar mais e melhor nas questões que vêm para serem trabalhadas daqui para frente, como, por exemplo, eleição para prefeito e vereador. A gente vai fazer sem restrição social ou com restrição social? Como é que a gente vai trabalhar isso? Qual é o sentimento que nós temos com relação a todas essas questões que estão postas aí, que nós precisamos resolver? Um grande abraço, companheirada!